Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje, de olho nas oportunidades. Temos aqui no nosso radar Itaúsa. Também vamos falar que o Gustavo pediu para gente. Silas, traz uma análise da Unicasa. Vamos passar aqui, porque se cotação segue o lucro, estamos muito descontado e poderemos subir. Vamos entender o que a empresa faz, também vamos atualizar o gráfico, vamos falar um pouco do Bradescão da Massa, que subiu bastante, está incomodando aqui a nossa região, nosso alvo de 11,71. Muito possivelmente que onde era aqui uma resistência, agora vira um suporte. Vou compartilhar aqui com vocês aqui nesta noite, tá bom? Bradescão negociando a múltiplos aqui muito atraente, 10% de yield. Também temos aqui o James falando assim, ó. A Engie subiu bastante, será que mantém? Pensando em vender nesse preço. Engie foi uma empresa aqui que eu iniciei, ainda não terminei de montar a posição, porque subiu bastante mesmo, né? Então, preço interessante para mim é os R$ 40. Distribuindo 5% de dividendos, vamos passar aqui rapidamente, também olhar aqui no final nossa carteira, falar um pouquinho já que a gente está falando do Bradesco, a gente vai falar também aqui de opções, porque eu tive e fiz o lançamento de opções que vão vencer agora no dia 19 de julho e possivelmente vou ficar com esse prêmio e não vou comprar Bradesco a 10,83. Então, sendo assim, pessoal, sem mais delongas, nesta manhã a gente falou um pouquinho sobre o Bitcoin, tá? Então, tinha grandes oportunidades, até a CSN Mineração, o Bitcoin aqui mostrou rompimento, né? Então, a gente colocou um pouquinho aí, uns $50 para entender se vai continuar subindo ou não, e ele entregou 4% só aqui nessas últimas horas. Então é muito interessante a gente ficar de olho nesses ativos, né? Então, se fechar a posição aqui, já tem esse lucro de 56 centavos de dólar. É o que a gente sempre fica fazendo diversas vezes. Então, na minha visão, não tem uma oportunidade tão óbvia para dividendos e também ganho de patrimônio. E na minha visão, Itaúsa, junto com o próprio Itube, tá? O Itaú estão aí mostrando que podem subir, tá? Então por isso eu coloquei $100 aqui no Itaú e na Itaúsa eu venho comprando, mas comprando sempre quando está na mais descontada da minha carteira, para mim buscar a melhor rentabilidade. Mas Silas, a Itaúsa é uma oportunidade? Pessoal, a gente está aqui negociando praticamente num topo, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, porque você tem que entender que a partir do momento que o resultado da empresa está melhorando e as projeções estão melhorando, não importa se estamos num topo, importa que vamos incomodar esse topo e vamos tentar romper ele, porque o Itaú já disse que vai liberar mais dividendos, tá? Sendo assim, a Itaúsa paga mais dividendos também aos seus acionistas. Negocia um PL de 7 anos, tá? Para você recuperar, se ela distribuir 100%, igual ela vem distribuindo, ela distribui 100% que o Itaú. O Itaú é a posição mais forte que ela tem dentro da sua carteira. Ela negocia um preço-valor patrimonial acima de 1, tá? Então vamos olhar as médias e um dividend yield de 8%, que na minha visão, até o final do ano, teremos 5% de bonificação, mais esses 8% aqui dos últimos 12 meses, pelo menos mais 6% em dividendos que ainda falta distribuir, tá? Então temos aí praticamente 20% de retorno anual aqui de Itaúsa. Por isso, eu acredito muito na Itaúsa neste momento. No pior cenário que eu vejo Itaúsa, eu vejo negociando a R$ 9. Esse é o pior cenário neste momento, se ela cair. Olhando para o seu preço justo, negocia 15,50. Silas, o que você acha desses 15,50? Eu acredito que sim. Eu acredito que é muito capaz de pegar isso aqui, tá? Se o Itaú nos próximos 2 anos continuar distribuindo 75% de dividendos, o payout de dividendos do Itaú fica 75%. Olhando para suas médias, e quando a gente olha o preço sobre lucro, a gente vê um desconto, porque em 2020, 2019, 18, 17, se a gente excluir 19 e 20, que foi fora da curva, porque a Itaúsa distribuiu muitos dividendos, a gente tem praticamente um PL de 8, um PL de 9. Então, negociando a 7,4. Ainda temos um desconto olhando para isso. Temos aqui um preço por valor patrimonial, negociando em 1,3, abaixo também de 2017 e 2018, tá? O lucro por ação da Itaúsa, mesmo com os desdobramentos aqui, desdobramentos não, mesmo com as bonificações, a gente tem aqui Itaúsa mantendo o LPA interessante, tá? 1,3.
37, tá bom? Então a minha visão de Itaúsa é uma visão aqui no curto prazo entregando bons dividendos e olhando para o cenário anterior, que 2019 ele entregou 1,19, aqui em 2024 acredito que fique entre praticamente R$1,90 por ação, tá? Então é interessante a gente ficar com as ações de Itaúsa aqui no nosso radar, porque pode estar chegando um dividendo interessante. Analisando aqui um pouco agora o seu gráfico ITS A4, a gente tem uma cotação neste exato momento, o mercado já fechou, né? A bolsa já fechou, então a gente tem uma cotação aqui de 10,19 e vamos trazer aqui umas atualizações para vocês. Me deixa aqui nos comentários se você está comprando Itaúsa, se você tem a possibilidade aí de estar investindo em Itaúsa nos próximos meses, tá? Porque pode estar chegando o dividendo e também, como eu disse para vocês, a rentabilidade aí na cotação. Podemos ver que negocia aqui praticamente em um cenário de alta e você pode colocar uma linha de tendência aqui, ó, e puxar e esperar que incomode essa região de 10,36, tá? Mas só que ela pode voltar e ela volta onde? Para a linha de tendência. Então fique de olho, porque se quer pegar aqui nos próximos dias, fique de olho nesta volta que ela vai tentar voltar e tocar na linha de tendência, tá bom? Então é interessante. Pior cenário, como eu disse para vocês, é esses R$9. Agora vamos lá, o Gustavo falou assim, Silas, traz uma análise da Unicasa aqui, tá? Então temos aqui, primeiro, cotação versus lucro. Muitos aí falam que cotação segue lucro. E se segue, pessoal, olha isso, olha a distorção que a gente tem. Uma cotação de 2,35 e um lucro de 14 milhões. Então temos que entender que se, no caso, cotação segue lucro, a empresa aqui vai, pelo menos, voltar a subir. Parece até fácil, né, falar isso, mas não é bem assim. Então a gente precisa entender o que ela faz. Então, como podemos ver, a Unicasa, ela trabalha com esses projetos aqui e a gente tem essas marcas por trás aqui da Unicasa, tá? Então, Silas, é algo bom de se investir e criar patrimônio e esperar uma rentabilidade? Eu acredito que, se você olhar para a competitividade desse setor, é muito forte, tá? Então você olha para a concorrência também vem esmagando. Então, no caso, eu conheço apenas essa News aqui, Imóveis Planejados, tá? Então, é uma empresa que tentou no passado ser aqui para o público, um público mais inferior, né? Um público mais com um custo um pouco menor e acredito que não deu tanto certo. E aí a gente tem algumas distorções nisto. Então, aí ela também pode trabalhar com produtos aqui de pessoas um pouco mais, né, de classe média, média alta, e a gente fica com isso no radar para entender o que a empresa faz. E no caso, a gente está falando de projetos aqui de imóveis planejados. A gente tem agora que conferir os indicadores, porque a gente já entendeu aqui o que a empresa faz, o histórico, uma das maiores e modernas fabricantes de imóveis planejados da América Latina. Aqui a gente precisa ficar de olho em tudo o que está acontecendo. Agora falando do PL, preço, valor patrimonial, dividend yield, está entregando dividend yield. Então é uma pimentinha aqui com fundamentos, né? Será mesmo que é uma pimentinha com fundamentos? Vamos olhar aqui, o preço justo está dando na casa de 3,80, então olhando e analisando aquela ótica que eu utilizo, estaria num valor até que interessante, né? Com uma margem interessante. Agora o PL, e aí vem aquele negócio, né? Pessoal, quando a gente vê um PL 55 assim, não é que é ruim. Não, às vezes um PL alto mostra uma oportunidade que ninguém está vendo e uma recuperação nos próximos anos. Mas só que você tem que conferir outros indicadores também. Não vai só morrer aqui no PL. Tem que olhar o ROI, o retorno sobre patrimônio líquido, e o patrimônio líquido também, para ver se não está caindo. Então temos aqui um PL de 11 anos, mas olhando para a relatividade do passado, podemos ver que caiu bastante, né? De 18, 10, 5... foi para 11, e a média fica com 3,7, o preço sobre lucro, e o preço por valor patrimonial, para a gente montar uma Unicasa, estão comprando hoje na Bolsa de Valores, está muito mais barato, está com praticamente 20% de desconto. E olhando para a média também. Um indicador que eu gosto de olhar também é o LPA, se o LPA vem crescendo, tá? Porque o lucro por ação ele precisa estar crescente, ó. Desde 2016, onde estava prejuízo, começa a melhorar, indo para 50 centavos em 2022, 2023, 2023 e
aqui 2024. O que explica esse boom aqui foi que também a parada, né? A parada da pandemia e também os projetos aqui que foram encaminhados. Então temos que entender isso, tá? Agora, na parte dos seus dividendos, a empresa ela vem entregando dividendos, tá? Então, desde 2019, 7 centavos, 66, 21, 18 e 20 centavos. Então, vem entregando dividendos aqui para os seus acionistas. As últimas datas, dezembro de 2023, a Datacom, tá? E geralmente dezembro ela está anunciando pagamentos. Então, vamos ficar aqui no radar com a Unicasa. Você tem essa pimentinha aqui, essa pimentinha com fundamentos no seu portfólio? Deixa aqui embaixo nos comentários se você está comprando. O gráfico nos mostra aqui uma lateralização desde praticamente agosto de 2022 nesses preços entre 2 e não consegue passar de 3, tá? Então uma lateralização aqui que a gente vê, um canal de lateralização. Precisa então, como vocês já sabem, precisa romper esses R$3. Agora falando um pouquinho do Bradescão da Massa. O Bradescão da Massa volta a subir. E aí nas nossas atualizações, vamos tirar aqui, vamos colocar aqui no gráfico diário. O Bradescão, a gente tem aqui algumas movimentações que eu fiz. E aí eu mostrei aqui para vocês que precisava romper essa região de 11,32 para dar aquela disparada. Só que agora ele deu essa disparada, tentou tocar aqui no nosso alvo e aí tá voltando a cair. Esse valor aqui de 11,32 agora ele vira suporte, tá? Então não é mais aqui uma resistência. Então ele vira um suporte que o Bradesco ele pode tentar tocar nesta região, tá? Esse aqui a gente exclui, não precisa mais. E deixa aqui a nossa venda aqui de put, tá? A 10,83 e não aconteceu, né? Então vou embolsar o prêmio e não vou comprar Bradesco a 10,83. Bradescão dando uma oportunidade, se não é uma das oportunidades mais óbvias aqui na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro. Por que, Silas? Assim, você está dizendo que Bradescão pode ser uma das oportunidades. Porque ele está em processo de reestruturação, não vai ser da noite pro dia, tá? E pode ser que, após esse processo terminar, venha aqui o ganho de eficiência e rentabilidade, tá? Então, ó, eu já procurando Bradespar, não, é Bradesco. E aí, olhando para o Bradesco em dólar, que eu tenho aqui também, na minha posição em trade, ele caiu 1,28% lá na Bolsa dos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem manda manter um preço-alvo de 3,20, ainda falta muito para manter, e a gente tem aqui 45% de taxa de sucesso e 6% de média aqui de retorno. Então é interessante ficar com o Bradescão aqui no radar. Neste momento a gente tem esses alvos para se falar e também temos que entender que o resultado que vai sair agora pode impactar aqui o Bradesco. Estou até pensando seriamente em montar uma proteção de opções aqui na minha posição para tentar tirar um dinheiro do mercado. Agora o James colocou aqui, a Engie subiu bastante. Será que mantém? Engie, ó. Dentro do nosso grupo aqui, a gente tem a Engie, vamos colocar aqui, para vocês entenderem como funciona o nosso aporte, tá? O nosso aporte sempre é na mais descontada. E vamos deixar aqui. E a Engie, recentemente, o que aconteceu com ela? Ela teve esse período de lateralização dos R$40 e caiu, né? Só que antes disso a gente já estava montando posição nesta região. Então uma região bem interessante, essa região de 40 aqui para a Engie, e aí do nada ela disparou. Nisso que ela disparou, ela entregou, né, uma rentabilidade. Ó a Engie aqui. E não é só isso, pessoal, que o Silas está comprando só por causa de rentabilidade. Não, a Engie, ela tem qualidade, ela cumpre aqui alguns quesitos nesta cotação de R$40, que seria um mínimo de dividendo aceitável pela minha carteira, por isso eu comprei. Agora, a 45, 46, neste momento, eu não estou de olho em Engie não, tá? Na minha visão, passou aqui este momento. Então, vamos colocar aqui na Engie, vamos fechar aqui. Então, quando eu comprei aqui, eu olhei para os dividendos. Então, os dividendos começaram a aumentar nesta região, agora que eles diminuem. A Engie está com uma rentabilidade de 196% nos últimos 10 anos. E o que me fez pegar a Engie aqui? Primeiramente, pessoal, a gente tem um preço justo, interessantíssimo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A Engie, aqui, vamos ver se esse é o nosso preço justo. Tá bem enrolado aqui devagar, aqui para a gente não fazer também a edição. Então, ó,
Aura Energia, Engie, pediram os preços justos, B3SA3, a Ferbasa, a Home e a Soja. A Engie tem um preço justo praticamente de R$ 72, quando a gente tem esse preço de R$ 72 e o ajustado 54, então 54 neste momento. Muito possivelmente tem condições de buscar pelo fluxo de caixa porque é diferente de um preço teto, tá? Por isso a gente trabalha com todos os cálculos, para a gente nunca pagar caro na ação, tá? E aí eu compartilho com vocês que a Engie a gente estava montando posição e ela estava sendo a mais descontada na minha carteira, ó. Vamos ver, lembrando que estamos montando posição aqui na Engie no dia 1/4. Olha o que eu compartilhei aqui. Lembrando que estamos montando a posição na Engie. Se você é novo aqui no grupo, vou explicar rápido no áudio. E aí, eu mostrei aqui o porquê eu estava investindo em Engie. E o que ela me fez? Na parte de rentabilidade, ó, quando a gente olha para quem rendeu mais, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Klabin, Sanepar. Não, aqui já mudou, né? Então, aqui rendeu menos para que rendeu mais. Então, dentro da nossa carteira, a Engie está aqui embaixo, ó, com 14% mais os dividendos. Então, a gente comprou e estamos com um preço médio de R$40 aqui, porque a gente sempre pega na mais contada. Agora, você colocou assim, James, subiu bastante. Será que mantém? Pensando em vender nesse preço. Você já tem aqui o valuation da empresa. Então, vale mais que 50. Então, dá para também segurar, né? Segurar e receber dividendos. Outro pulo do gato é que os dividendos estão chegando. Vai anunciar agora em agosto. Então, em agosto terá mais um dividendo aqui para as ações da Engie, tá? E aumenta a nossa rentabilidade. De 15%, pelo menos uns 20% eu fiz nessa ação. Por isso que eu não olho para renda fixa. Tem muita gente que olha para renda fixa e esquece que dá para fazer um valuation, dá para você saber o momento certo de você entrar numa ação, de você sair, de você fazer dinheiro, tá? E nem estou considerando aqui as opções. Então, ó, R$162 de opções de dividendo sintético, mais R$400 aqui de dividendos, né? R$300 que ainda não está atualizado. Vamos ver aqui na carteira total quanto que deu de dividendos, proventos. E esse mês, será que foi bom? Na parte mensal. E aí a gente não quer atualizar, né? Tá na hora de trocar essa bodega. Vamos colocar aqui na parte mensal. Esse mês deu R$366 de proventos. Tá interessante, tá bom. Não tá tão ruim, não. Tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje falamos dessas empresas. Eu também realizei compra na BHP hoje. Aumentei um pouquinho a minha posição aqui. Caiu bastante, né? Hoje e recuperou um pouquinho. E aí eu coloquei mais $10 aqui na BHP. Tá bom? Então é isso. Caso você também queira abrir sua conta na Quantifury, você só coloca aqui, ó, e coloca /Silas. E aí você vai ter aqui a minha parte aqui do layout da Quantifury, tá? Não foi. Então, vamos fechar aqui. Vamos abrir por aqui. Silas. Isso. Então, ó, receba ações da CSN Mineração grátis. Você tem 35, estamos comemorando 35 mil inscritos. Tem 35 vagas, tá? Para você receber essas 35 ações da CSN Mineração. É só você se inscrever aqui, fazer o passo a passo, colocar $50 e aí já tem na sua conta o crédito de 35 ações nos próximos dias, nas próximas semanas. Meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.